Prepare-se para conhecer o capítulo mais sombrio e assustador da Bíblia, Apocalipse 9. Neste vídeo, vamos revelar todos os detalhes ocultos sobre os eventos aterrorizantes que ocorrerão no fim dos tempos, segundo a profecia. Você vai entender por que milhões acreditam que Apocalipse 9 é o prenúncio do inferno na terra, com criaturas demoníacas, tormentos espirituais e juízos que nenhum ser humano está pronto para enfrentar. Se você nunca leu esse capítulo, ou sempre teve medo de encará-lo, este vídeo é o alerta que você precisa. Não ignore os sinais. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu estava lá no momento em que vi os gafanhotos do abismo emergirem. Suas formas monstruosas não saem da minha mente. Cavalos com rostos humanos, preparados para a batalha, avançando com uma ferocidade assombrosa. Suas caudas venenosas espalhavam dor e sofrimento por onde passavam, deixando uma trilha de desespero por 5 longos meses aos descrentes. É difícil descrever a sensação de temor que me consumiu naquele instante, sabendo que aquelas criaturas eram apenas o começo dos aterradores eventos que estavam por vir, conforme o Apocalipse se desenrolava diante dos meus olhos. Eu observava atentamente enquanto o anjo do abismo se aproximava lentamente. Sua presença era intimidadora. Seus olhos faiscavam como brasas, lançando um olhar penetrante sobre a humanidade. Sua figura imponente era envolta em uma aura sombria, como se o próprio abismo o tivesse gerado. Ao seu redor, nuvens de fumaça escura se erguiam, ocultando parcialmente as criaturas demoníacas que aguardavam suas ordens. Abaddon, como era chamado em minha língua, ergueu sua mão esquelética e proferiu palavras antigas e desconhecidas, ecoando pelos confins da terra. Foi nesse instante que compreendi a magnitude da ameaça que pairava sobre nós, sabendo que a ira divina se manifestaria por meio desse ser sinistro. Enquanto o som da 5ª trombeta reverberava pelos céus, um arrepio percorreu todo o meu ser, como se a própria atmosfera estivesse respondendo ao chamado divino. Uma escuridão incomum começou a se espalhar lentamente sobre a terra, enquanto uma névoa densa e sinistra se erguia dos abismos mais profundos. Meus olhos, atônitos diante da visão que se descortinava, testemunharam a chegada de uma legião de seres sombrios e terríveis, libertos de suas prisões milenares para cumprir um desígnio macabro. Não eram simples gafanhotos terrenos que surgiam, mas entidades demoníacas, com formas distorcidas e intenções malignas. Seus gritos angustiantes ecoavam em minha mente, prenunciando o tormento que irromperia sobre aqueles que rejeitaram a luz da verdade. Tremi diante da magnitude daquele momento apocalíptico, ciente de que o tempo havia chegado para testar a fé e a coragem da humanidade diante do inominável. Enquanto eu observava a descrição das dores e sofrimentos presentes em Apocalipse 9, algo dentro de mim estremeceu. Era como se cada palavra escrita ecoasse em minha alma, trazendo à tona um misto de terror e compaixão. Imagine-se cercado por uma escuridão sufocante, onde criaturas sinistras e aterrorizantes vagueiam impiedosamente. O ar é denso, impregnado pelo odor da morte e da desolação. A mente humana não pode conceber o nível de tormento que será desencadeado durante aqueles dias sombrios. Muitos ansiarão pela morte como uma forma de escapar da agonia incessante, mas ela fugirá dos seus clamores desesperados. É um cenário de desespero absoluto, onde a finitude se torna um desejo impossível de ser realizado, deixando aqueles que rejeitaram a verdade divina entregues à própria angústia eterna. Eu testemunhei com meus próprios olhos a visão profética de João se desdobrando diante de mim. Era como se o tempo tivesse dado um passo adiante para me transportar para um cenário apocalíptico,
onde a escuridão reinava soberana e o desespero pairava no ar. O que vi naquele momento foi além de qualquer imaginação humana. Uma tormenta espiritual se abateu sobre a terra, trazendo consigo uma onda avassaladora de caos e destruição. Criaturas sombrias e horrendas emergiam dos abismos mais profundos, clamando por justiça divina e propagando a agonia entre os incrédulos. Os eventos sobrenaturais que presenciei naquele dia marcaram-me profundamente, revelando a magnitude da batalha entre as forças celestiais e as trevas infernais. Cada nuance da visão apocalíptica de Apocalipse 9 ressoou em minha alma, despertando um senso de urgência e reverência diante do poder transcendental da palavra divina. Naquele momento crucial da história, pude testemunhar a manifestação dos selos de Deus sobre seus escolhidos. A luz divina irradiava dos eleitos, formando um escudo protetor contra as trevas que ameaçavam engolfar o mundo. Cada marca celestial era como um símbolo de esperança em meio ao caos iminente, indicando aqueles que seriam preservados da ira vindoura. Foi emocionante ver a mão do Altíssimo agindo de forma tão concreta e poderosa, garantindo segurança àqueles que mantiveram sua fé inabalável diante das adversidades apocalípticas. A presença dos selos divinos trouxe consolo e confiança aos corações aflitos, pois sabiam que estavam protegidos pelo próprio Criador em meio à tempestade espiritual que assolava a humanidade. Naquele momento crucial da história, quando o véu entre as dimensões se rompeu, pude sentir a presença opressiva das forças malignas se manifestando ao meu redor. Uma sensação gélida percorreu minha espinha, enquanto minha visão se turvava diante da aparição das entidades sombrias e demoníacas. Os gritos aterrorizantes das criaturas profanas ecoavam na atmosfera carregada de tensão, fazendo-me tremer de pavor diante da iminente batalha espiritual que se desenrolava diante dos meus olhos atônitos. A luta entre as hostes celestiais e as trevas infernais materializava-se em uma dança caótica de poderes sobrenaturais, cada qual clamando pela supremacia sobre a terra destroçada pela ira divina. Envolto pela aura de terror e maravilha que permeava o cenário apocalíptico, percebi a fragilidade da condição humana diante da magnitude do conflito cósmico que definiria o destino de toda a criação. Enquanto adentrava nas profundezas do capítulo 9 do livro de Apocalipse, me deparei com um emaranhado de simbolismos e imagens que desafiavam a minha compreensão. Cada palavra parecia carregar consigo um significado oculto, uma revelação cifrada sobre os eventos que estavam por vir. Os gafanhotos, monstruosos, o anjo do abismo, as trombetas divinas ecoando pelo cosmos. Tudo convergia para uma narrativa apocalíptica, repleta de mistérios sombrios e revelações perturbadoras. À medida que mergulhava mais fundo nesse cenário apocalíptico, percebia que não se tratava apenas de uma descrição literal dos eventos finais, mas de um testemunho simbólico da luta entre as forças celestiais e demoníacas pela supremacia espiritual. Cada detalhe era como uma peça de quebra-cabeça cósmico encaixando-se perfeitamente para revelar um panorama assombroso da batalha escatológica que definiria o destino da humanidade. Os símbolos misteriosos presentes em Apocalipse 9 despertavam em mim um senso de reverência diante das Escrituras Sagradas e me impeliam a buscar uma compreensão mais profunda sobre os desígnios divinos para o fim dos tempos. Enquanto eu mergulhava mais fundo nas profundezas do capítulo 9 do livro de Apocalipse, uma sensação avassaladora de urgência espiritual se apossou de meu ser. Cada palavra lida ecoava como um chamado divino,
instigando-me a refletir sobre as minhas próprias escolhas e o rumo da minha alma diante das profecias apocalípticas. O cenário sombrio e assustador descrito por João me confrontava com a realidade inegável da batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que se aproximava rapidamente sobre a humanidade. Os sinais dos tempos clamavam por atenção, apontando para a iminência dos juízos divinos e a necessidade premente de preparação espiritual. Em meio ao caos iminente, percebi que cada ato, cada pensamento, cada escolha teria repercussões eternas no desenrolar dos eventos escatológicos. O chamado à conversão ressoava em meu íntimo como um eco da voz de Deus, convidando-me a examinar sinceramente o estado da minha alma diante da iminência do cumprimento das profecias divinas. A urgência do arrependimento pairava como uma cortina tênue entre a esperança da salvação e o destino inexorável dos descrentes. E foi nesse momento de introspecção profunda que compreendi a importância vital de me render à vontade soberana do Altíssimo, de buscar sua misericórdia e perdão antes que fosse tarde demais. À medida que mergulhei mais fundo nas revelações perturbadoras de Apocalipse 9, uma sensação de urgência profunda se apossou de todo o meu ser. Cada palavra ecoava como um eco divino, provocando um arrepio que percorria minha espinha e tocava minha alma. As imagens sombrias e os símbolos enigmáticos descritos por João não eram meras abstrações teológicas, eram um chamado enraizado na mais profunda realidade espiritual. Diante do cenário apocalíptico que se desdobrava diante de mim, senti a presença sobrenatural do divino pairando sobre nós, envolvendo-nos em sua graça e juízo. Cada detalhe da profecia bíblica era uma advertência solene, uma promessa e um aviso entrelaçados em um tapete apocalíptico, tecido com os fios do tempo e da eternidade. Que este estudo bíblico sirva não apenas como um mero entretenimento teológico, mas como uma chamada urgente para despertar espiritual, para a preparação dos corações diante dos dias turbulentos que testarão a fé e a coragem de cada alma neste mundo em colapso. Que cada palavra ressoe como um eco eterno no íntimo de cada ouvinte, inspirando uma busca sincera pela verdade divina e pela redenção oferecida, gratuitamente para aqueles que escolherem trilhar o caminho da luz em meio à negridão insondável dos tempos finais. Assista até o final e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que esta mensagem não se perca entre as vozes do mundo, mas encontre eco em corações sedentos por verdade. Se você sente que o tempo está se esgotando, que algo maior se aproxima, não ignore esse chamado. Deus está falando, e Apocalipse 9 é um alerta para nos prepararmos. Curta, comente, compartilhe, faça parte da missão de despertar vidas enquanto ainda há tempo. E lembre-se, só há refúgio seguro na presença daquele que reina acima de tudo. Que Deus te abençoe grandemente.